Olá, caríssimos. Meu nome continua sendo Joaquim. Para quem não me conhece, espero que vocês todos estejam bem quando me ouvirem isso aqui. Se não estiverem, vão ficar. E nós vamos iniciar aí com um pequeno diagrama. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um minutinho só. Aí está. Bem, isso, a etapa de um processo para investigar o comportamento, o desenvolvimento humano de uma pessoa. Então nós vamos inicialmente identificar, passar pela fase da identificação das necessidades daquela pessoa, um reconhecimento do atual momento da pessoa. Isso é fundamental, nem todos têm isso desenhado. Por isso há os slides de minha autoria, justamente para ministrar o treinamento, onde a pessoa se autoavalia, tanto pelo que ela já realizou em matéria de saúde, física, mental, emocional, se ela está bem, em matéria de suprimento corporal, financeiro, econômico, patrimonial, em matéria de ocupação, tanto a ocupação profissional como a ocupação de lazer, a ocupação comunitária, voluntária, etc. O que ela já realizou, há uma nota para isso, ela mesma vai atribuir essa nota. E em seguida, a chamada estação felicidade, que é o ponto onde a pessoa deseja alcançar com o sucesso pessoal. Tá? A partir daí você passa para uma segunda fase, que é a aplicação dos instrumentos de avaliação comportamental aos testes, às práticas baseadas numa sabedoria espiritual milenar, onde a pessoa humanamente se desenvolve. Porque, como sempre recomendo, primeiramente tornar-se humano ou mais humano, para depois fazer uma programação pessoal e um alinhamento mental quântico dos seus projetos, das suas metas, dos seus objetivos, dos seus sonhos até. Tirá-los da cabeça, passar para um papel e transformar isso em ações. Mas há uma terceira etapa também, que é a reunião de feedback, o mapa das competências, a elaboração do plano de desenvolvimento, onde cada um, não importa quais são os seus objetivos, mas se aplica a todos os objetivos, seja na cura de uma doença, aumentar a rentabilidade financeira, mudança de emprego ou mesmo a melhoria dos relacionamentos. É a própria pessoa quem vai dizer isso. E aí a aplicação das ferramentas específicas, personalizadas às vezes, visando aí o crescimento pessoal. Então, primeiramente, eu não tenho tempo para falar aqui, mas primeiramente é o desenvolvimento humano, que nem todos são humanos, né? E depois o desenvolvimento pessoal. Compreendem? Bem, avante, né? Então, eu reafirmo que você pode tudo. Cada indivíduo no nível humano pode tudo.
Por isso, se você verificar nos meus ensinamentos, eu recomendo, primeiramente, tornar-se o mais humano possível, para depois, então, programar a sua vida. Tirar os seus sonhos para a realidade através de projetos, de objetivos, de metas. E aqui nós vamos estudar um outro slide que vai ficando claro essa nossa caminhada. Deixa eu ver se é esse aqui. Sim. Nós vamos explorar por que eu faço essa compartilhamento desses slides. Porque fica mais fácil a compreensão e você grava no seu subconsciente na medida que você examina, que você presta atenção, que você fixa o seu olhar sobre o slide. Então isso grava o aprendizado. Essa é a razão pela qual, portanto, nós postamos e compartilhamos esses laudos, esses slides. Sim. Mas há um caminho entre o pensamento e o sentimento. E é isso que nós vamos explorar com bastante técnica, porque há um detalhe no meio do caminho onde a maioria frustra os seus sonhos, seus projetos de vida. E é justamente na sensação que a pessoa tem logo após um pensamento novo. Então se fala, eu vou construir um prédio nesse terreno aqui. Mas em seguida, você pode não perceber, mas você avalia a probabilidade daquela ocorrência. E aí você mata o seu projeto. Então, pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Então, eu peguei esse slide justamente para nós gravarmos isso. Então, os resultados que você consegue em determinado objetivo, determinado projeto, determinada meta, é justamente o que sobra do pensamento, da sensação, da emoção e da manifestação do resultado. É esse o caminho que nós vamos, portanto, estudar. Pois bem, digamos que você seja, até porque uma pessoa me perguntou ontem, veja, eu tenho diversas dívidas a ser resgatadas. De que forma você pode me ajudar? Ora, não é eu que ajudo. Eu facilito, sou um facilitador. Mas digamos que as pessoas, que você aí, seja devedor de 100 mil reais, por exemplo, pulverizados entre 10 credores diversos. E um belo dia você decide resgatar essas dívidas. Então veja que quando você decidiu pelo resgate dessa dívida, você teve um pensamento, não teve? E como já disse aqui, e repito, esse ato, ele puxa energia do vácuo quântico, que nós vamos estudar lá no treinamento. Nós temos tempo de sobra para estudar o que é vácuo quântico. Mas nós vamos dar uma noção aqui também. Então, afinal, você já aprendeu que mais de 90% do átomo é vazio absoluto. Já aprendeu também que tudo, absolutamente tudo, é feito de átomos, salvo o vazio dele mesmo. De modo que aquilo que você imagina é sólido. Na verdade, engana os seus sentidos. Engana a forma com que você sente este mundo com os principais sentidos físicos da visão, audição, o tato, olfato e paladar.
É assim que você vive este mundo. Se tirar isso, você está morto. Não sente mais esse mundo. Então, o que você irá trabalhar é a informação que vem com a energia, emanada pelo pensamento. E a intenção que você irá colocar na informação. Essa informação que vem com a energia é a informação do amor puro. É o amor divino. Cuidado com a intenção que você, na qualidade de humano, está todo envenenado, né? Não é humano ainda. Cuidado com a intenção que você vai fazer o casamento com a informação da energia, né? Talvez não haja átomos numa simples informação ou na sua intenção, mas pelo pensamento finalista, porque todo pensamento tem uma finalidade, a transformação sempre estará numa arquitetura atômica. Faz sentido? Estão compreendendo a profundidade disso? Porque vocês estão sendo provocados para ter um pensamento. Porque pensar não é fácil, não. Porque geralmente o que você acha que é pensamento, na verdade é o resultado do seu sentimento pelos seus dias, pelas experiências, muitas vezes experiências desagradáveis que você está vivendo. Será que você está pensando ou você está repetindo a experiência nefasta pela qual você está passando? E assim você quer que a sua vida mude? Veja que não há como mudar uma vida dessa. Pois bem, há uma informação na energia emanada quando do seu pensamento. Então, o que você pensou? O pagamento da dívida. Estou falando disso porque o aluno me perguntou isso, me contou da sua vida financeira. Ou seja, você pensou na morte da dívida, não é isso? Qual é a próxima etapa que você aprendeu entre o pensamento e o sentimento do desejo realizado? Porque eu já falei disso aqui. É uma das primeiras aulas do treinamento. É justamente a sensação que você tem após o pensamento. Tá, pensou em pagar 100 mil de dívida, mas isso é provável? Como que você aceita ou não essa realidade? Se aceita ela 50% como sendo provável? Você aceita 0% como sendo provável? Ou você aceita 70%, 80%, 90% de probabilidade? Então, esta sensação é a fase da criação da transformação. Criação da transformação. Você não vai criar nada. Tudo já foi criado. Você vai transformar o que foi criado. Você vai criar a transformação. Compreende? Então você não é um co-criador. Você é um transformador. Nem co-transformador você não é. Você é exatamente o transformador. Né? Então esta é a fase, esta sensação que você tem quando você vai converter um pensamento numa sensação. Então aí você decide. Você não percebe isso, mas está fazendo isso. Porque é nessa fase que o ser humano transforma, ele vai transformar, né, um pensamento, uma possibilidade, porque tudo é possível. A física quântica, a física moderna, nos mostra que qualquer resultado é possível. Mas será que é provável? Então é justamente a sensação após o pensamento. Essa é a fase da criação da transformação. É aqui que você decide se o seu pensamento vai além ou mora ali.
Compreende? Volta de onde veio e não tem nenhum resultado. Então, é aqui que o indivíduo irá colocar a sua intenção na informação que está na energia. Então, embora nem sempre você esteja consciente, já que a sua capacidade pode a sua capacidade consciente pode estar próxima aos 5% apenas, mas nesse momento a mente está avaliando a probabilidade de ocorrência daquela possibilidade. Porque, segundo a física moderna, há infinitas possibilidades, como eu disse. E essa constatação atual de agora já era aplicada na ciência espiritual milenar, na Kabbalah. Então eu digo que é aqui que a maioria frustra os seus sonhos, seus projetos de vida. Compreende? Isso porque a maioria da humanidade não sabe nada sobre o plano da criação, o plano divino da criação, o plano mestre da criação. E, portanto, ignora totalmente as leis eternas, imutáveis, justas e universais que regem toda a realidade, desde a inexistência até a existência de tudo, em todos os tempos. Faz sentido? Tá, então vamos prosseguir. Vamos compartilhar mais uma aqui, né? 12 anos. Vamos lá. Este diagrama de minha autoria foi justamente para explicar de uma forma que você guarde no seu subconsciente o nome de Deus em relação ao projeto de transformação dentro do projeto da criação divina. Então, antes da criação, como era antes, o nada absoluto, o todo absoluto, é uma fase da criação que o intelecto humano não alcança. E eu já falei disso aqui, quando disse que a Bíblia, no seu idioma original, começa com a segunda letra do alfabeto. Ou seja, o ser humano não pode ir ao todo, não pode compreender o todo, não pode compreender Deus, não pode compreender o divino, não pode compreender o Criador, mas ele pode aproximar. Tudo começa no princípio. No princípio, Deus criou o céu e terra. Depois nós vamos estudar, não aqui, mas lá no treinamento, o que significa isso. Então, vai começar a trabalhar a partir do princípio. Então, nós temos aí uma coluna da atitude, uma coluna do serviço divino, da transformação, uma coluna da ação, uma coluna de que mundo você está e qual é a letra correspondente a cada uma das fases. Então, inicialmente, é a coragem para confiar. Qual é o serviço? A revisão de todas as convicções e crenças, dos relacionamentos, na saúde, nas ocupações e no suprimento. Relacionamentos com todos os reinos, inclusive o falante, mas também com o reino inanimado. Como que você vê todas as galáxias, todo o reino inanimado, Sol, Lua, estrela, planetas, a água que você toma, o sal que você consome, é tudo inanimado, reino inanimado. Então aí, qual é a ação? O pensamento. Qual é o mundo? A emanação. Eu disse que
Toda vez que você pensa, você emana luz, emana energia. E, portanto, aí o mundo de Absolute. E a letra do nome de Deus que está aqui é a letra Yud. É este pontinho aqui. Né? Esse nome todo, ele foi criado, foi dito assim que seria Jeová, Javé, coisa assim. Mas na verdade são as letras hebraicas Yud, Rei, Vav, Rei. Notem que a letra Rei, ela se repete no final, na última fase da criação. Então, falamos aí do serviço, da revisão de todas as convicções, todas as crenças. Eu não falo em crença religiosa. Eu falo em absolutamente todas as crenças, todas as convicções que você aprendeu desde que você é pessoa, desde que você compreende alguma coisa. Mas este é o primeiro ato da criação. Porque você teve coragem. A atitude é coragem. Coragem para quê? Para ter confiança. Confiança, qual é o serviço dentro da confiança? É a avaliação da probabilidade de ocorrência do objeto pensado. No caso do nosso amigo aí, é o pagamento da dívida. Concordam? Então este é o objetivo. O que ele, quando pensou no pagamento da dívida, em seguida vem a confiança ou não. E que confiança? O que você trabalha? Qual é o serviço que você trabalha na confiança? A avaliação da probabilidade de ocorrência do pagamento. É viver antes de materializar. Aqui é o exercício da fé, que a maioria não sabe o que é isso. Talvez seja a fé num espírito, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé em Buda. E não é disso que eu estou falando. Mas também é isso. Mas não vamos confundir uma coisa com outra. Aqui o mocinho lá tem um projeto, pagamento da dívida. Então ele vai viver esse pagamento antes de materializar. Aqui é fé acima da razão. Faça tudo nesta vida para receber a fé acima da razão. E qual é a ação? Uma sensação de probabilidade ou improbabilidade. Segundo o tempo, segundo o espaço. Onde você está e que tempo você está. Como que você vai pagar 100 mil se você ganha 2 mil? Que dá amormento para comer. Você pode fazer alguma coisa? Sim. Então, o que é que você acabou de fazer quando deixou a sensação da probabilidade entrar? Você colocou uma intenção na energia que você acabou de emanar pelo pensamento. Então, segundo a Kabbalah, você acabou de criar uma nova situação. Já existe? Não. Mas a mente começa a admitir a probabilidade, que aquela possibilidade se torne uma probabilidade na sua vida e venha ocorrer materialmente na sua vida. Tá? Aqui você criou no mundo sutil. Qual é a letra do nome de Deus que está aí? O primeiro Rei. Porque essa sensação equivale ao mesmo sentimento final. Só que ela é uma sensação de probabilidade. No sentimento você vive uma sensação diferente. Mas veja bem, pensou, emanou energia. Será que passa pela sensação da probabilidade? Se passar, você criou. Porque você fez o casamento, a união da informação divina, do plano da criação, com a sua intenção. Estão compreendendo? E a letra do nome de Deus é Rei. Está colocando Deus no seu projeto. É só isso que está fazendo.
E você tem sensação. A confiança para ter o quê? A certeza. Bate? E qual é o serviço que você realiza na certeza da realização? Na certeza. São os detalhes do objeto criado na mente. Então, pensou, emanou energia. Sensação de probabilidade, no mínimo 50%. Você criou. Criou o quê? A coisa. A coisa pensada. Que aqui entrou a sua intenção. Então, quando dá certeza que vem após a confiança, confiança em quê? No plano divino, na sua capacidade de cocriação da transformação de uma realidade presente, para que esteja mais conforme a sua necessidade ou desejo, ou até mesmo um capricho do ego. Não importa. Na certeza, então, você vai colocar detalhes do objeto criado na mente. Cor e tamanho, órgão visual. Som, audição, órgão da audição. Textura, tato. Cheiro, olfato. Gosto, paladar. Digamos que seja um prato maravilhoso. Você vai experimentar um paladar. Então aqui você vai criar uma emoção a respeito daquela criação. Seja o que for. Então você vai ver sem existir. Vai ouvir sem existir. Vai passar a mão, por exemplo, testar sem existir a coisa. Vai cheirar, se for, digamos que tenha um cheiro qualquer. E vai degustar se é algo de comer. Tudo imaginação. O que você acabou de fazer? A formação. Então, no plano divino da criação de tudo, esta é a fase da formação. Ou seja, quando você enche de detalhes, que quando você imaginou pela primeira vez, é um cubo cheio de aresta. Mas aqui você vai aparando a aresta, colocando da forma que você quer que ocorra na realidade presente. Então, essa fase é chamada, se é a primeira no pensamento chamado Atzilut, em hebreu, significa emanação. Briá, em hebreu, que traduzido para a nossa língua da criação, e Yetzirah, formação. Qual a letra do nome de Deus que você colocou aí? Vav. E mais tarde você vai verificar na árvore da vida como que isso é uma confusão de luzes. Uma confusão que aqui são 6 formas de você enxergar o projeto da criação. Antes, na Trindade Superior, você tem uma forma. Aqui você tem 6 formas. É a face pequena na criação. Então, quando eu falo que nós utilizamos uma ciência espiritual milenar, que hoje aquelas práticas antigas, antes de existir qualquer filosofia, antes de existir qualquer ciência, os cabalistas, que são aqueles reis, juízes e juízas que estão na Bíblia, aqueles profetas, são aqueles caras lá. Eles já ensinavam isso, formavam grupos para isso, praticavam isso, como forma de manter a saúde ou recuperá-la, manter o suprimento ou recuperá-lo, manter a ocupação sadia ou recuperá-la, e manter os relacionamentos em grupo ou recuperá-lo. Né? Essas práticas são explicadas hoje pela física moderna. Bom, tudo bem, você teve coragem para confiar, confiança para ter certeza, certeza para
realizar. Então, o que vem em seguida, quando você emanou energia para formar uma realidade diferente daquela que você vive? Criou uma realidade diferente daquela que você vive. Formou uma realidade diferente daquela que você vive. Agora é realização. E qual é o serviço que você vai fazer? O serviço, eu diria um serviço espiritual. Você vai viver o objeto formado. É a transferência da mente para o corpo. Porque na mente você já viveu. Agora você vai passar para o corpo cheio de órgãos, sistemas, células, moléculas, átomos, partículas subatômicas, especialmente o quarks. E nós explicamos lá no treinamento por que o quarks. Cordas, partículas de Deus, que os físicos já admitem chamar assim, que é a realização da mente. Na mente você já começou a viver, já teve uma emoção por viver uma realidade diferente daquela que você está vivendo. Já experimentou, já tomou gostinho por isso. Então, qual é a ação aqui? É o sentimento que transforma em ações. E, portanto, a manifestação da coisa transformada, da realidade transformada. Que nós estamos tratando aqui do projeto de transformação dentro do projeto da criação divina, que fez o mesmo caminho. Então, um pensamento separa a criação. Houve o plano divino, que é este que está no meu desenho aqui, que eu preparei para explicar isso. Agora você também vai trabalhar a transformação da realidade criada para atender os seus objetivos. Você está fazendo aqui como Deus fez, como o Criador criou todas as coisas. O mesmo caminho. O Criador teve um pensamento na criação. Portanto, criou o pontinho que está aqui em cima. Do nada absoluto veio para alguma coisa que não era ele. E, portanto, o potencial do todo absoluto. Estão compreendendo? Faz sentido? Tá, então prossigamos. Bem, vai ficar um pouco longo, mas não tem problema. Só que você irá aprender quando você teve o pensamento de pagar suas dívidas, você emanou do vácuo quântico, portanto, da existência inexistente ou da inexistência existente. Como eu disse, o intelecto humano não pode atingir essa compreensão. Então, a energia, você emanou o quê? A energia necessária para criar, formar e manifestar a transformação que converte uma coisa em outra coisa. Né? Talvez pegando duas realidades, três realidades, adicionando realidades, outras vezes separando realidades, outras vezes reduzindo uma realidade presente, outras vezes aumentando aquela realidade presente. Para quê? Atender uma carência. Seja ela por necessidade já instalada na sua vida, ou seja ela por um desejo ou por um capricho. Não importa. Nesse momento que você pensou, aquela energia já formou tudo isso, já é existente. Como que você torna provável? Como que você torna isso realidade? Então, a dívida transforma em pagamento. Ou, se quiser melhor, o crédito passivo
tecnicamente vamos chamar assim, crédito passivo em crédito ativo. Irá além do pagamento. E você irá ver por quê. Então, os passos. Se você quiser, ao ouvir este trecho, feche os seus olhos, respire fundo, sentado com a sua coluna reta sobre o encosto da cadeira onde você está. Escolha um dos seus credores para ser contemplado. Apenas um, que eu falei 10. Segundo os seus próprios critérios, não precisa, eu não vou indicar se é a maior dívida, se é a menor, não interessa. Você vai decidir. Não importa. Aí, sinta gratidão e alegria por ter esse poder de escolha. Agora imagine negociar com o seu credor. Você está sentado na frente dele, cumprimenta ele, diz que a que veio, o que você for fazer encontrando-se com ele. Olhe para os papéis que representam a dívida e fale o valor. Você arremata. Eu vim pagar isso a você. Eu vim pagar isso a você. Você sente a mudança do semblante do seu credor, que é de alegria. Quem não gosta de receber uma verba extra, muitas vezes já dado por perdido? Você sente o semblante mudar. E deve estar agradecendo. Aquele semblante deve estar agradecendo. Você realiza o pagamento integral na forma que escolhe livremente. Transferência bancária, em dinheiro, em cheque. Você realiza o pagamento integral na forma que escolher. E o que aconteceu agora? A paz é restabelecida aparentemente entre vocês. Mas a paz restabeleceu-se no universo. Você não pode imaginar isso? Claro que pode. Você é muito criativo, pode imaginar isso, sim. Fechar seus olhos, respirar fundo, sentar com a coluna reta numa cadeira, encostada no encosto da cadeira. Não pode? Esquecer do mundo, esquecer da vida, esquecer o estresse? Pode. Porque esse exercício ele reforça o quê? A sensação, que é onde você bota tudo a perder ou vai realizar efetivamente. Reforça a sensação que você tem após o pensamento. Após um pensamento de uma coisa impossível, improvável, que possível pode ser improvável. A partir do pensamento de algo totalmente impossível, aqui você decide a possibilidade, a probabilidade, eu digo melhor, possível mas é provável. Aqui você decide se é ou não provável, porque você tem o poder da imaginação. E com esse exercício que eu acabei de passar, você vai reforçar a sua sensação. Consequentemente, vai reforçar a sua intenção, que vai casar com a informação trazida naquela energia pura, divina, para transformar tudo. Esse exercício ele cria a transformação da realidade, já que nada se cria, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. O que você está se propondo aqui é transformar. Então você cria a transformação de algo, alguém, alguma coisa, situação, circunstância, fato, acontecimento. Não é?
Neste caso, a dívida em pagamento. O crédito passivo para o crédito ativo. Vai melhorar o seu score, o fato de ter pago uma dívida. E quando você reforça a sensação após o pensamento, automaticamente você começa a viver a emoção, como eu disse, como está no gráfico passado. Voltem lá e vejam isso, muito importante. Que geralmente essa sensação é de poder, de gratidão, de alegria, de paz, quando você imagina e atinge a sensação da probabilidade. Então, nesse estado que você está aí, digamos, de olhos fechados, encostado sobre o encosto da cadeira, coluna reta, e tendo imaginado essa sensação, agora você vai proclamar, é mais do que declarar, é simplesmente proclamar uma verdade. Dívida. Eu a reconheço e a respeito como um fato necessário e útil no meu destino. Portanto, eu sinto muito, sou grato, me perdoa, te amo. É duro falar isso. Aqui é a aplicação de uma técnica chamada de Ho'oponopono. 4 frases. Então você reconhece a dívida, respeita a dívida como um fato necessário para o seu destino, é para o seu crescimento, é para o seu bem. Gamzu letová, tudo é para o bem, dizem os judeus, especialmente os cabalistas. Então você vai proclamar. Acho que até eu vou deixar aqui na tela. Deixa eu ver se tem uma forma. Uma forma aqui de abrir um documento. E gravar. Deixar bem grandão aqui. Então vamos ver. 12, deixar aqui com 20 de tamanho. Agora vamos compartilhar isso. Que ficando no vídeo você pode fazer essa técnica na medida como indicada. Vamos ver aqui, compartilhar. Share screen, né? É isso? Aí está. Vamos repetir isso? Então, naquele estado que foi recomendado, no estado de meditação, você vai agora aplicar 2 técnicas, o Ho'oponopono e o EFT. E nesse estado de meditação, você vai declarar, proclamar. É proclamar uma verdade. Dívida. Eu a reconheço e a respeito como um fato necessário e útil no meu destino. Portanto, eu sinto muito, sou grato, me perdoa, te amo. E, mesmo que eu tenha você, eu me aceito profunda e completamente. Então fica aí no vídeo, justamente para você praticar essa técnica. E vamos prosseguir. Quanto tempo temos? Acho que vai ficar um pouco longo, mas não tem problema não. Então, eu já disse que esse é o exercício do Ho'oponopono e EFT. Elevará sua emoção em relação à dívida liquidada. A sua mente, a consciência individuada, começa a se expandir em direção à consciência universal, de onde tudo provém e onde está toda a existência, até a chamada equivalência de forma entre a sua mente e a consciência para aquela realização.
aquela transformação que foi pensada inicialmente. Não perdeu nem um pó. Está íntegro o pensamento. Aquele objeto pensado continua íntegro. Não sofreu nenhum reparo, mas sofreu todos os acréscimos de todos os detalhes necessários para a manifestação, que a energia você já tem. Então, para aquela realização, você não vai realizar uma coisa que você não quer. Uma coisa que você não quer mais acontece porque você está passando para o universo o sentimento dominante daquela situação nefasta que você está vivendo. Por isso, o eterno, o universo, Deus, a espiritualidade, não escolhe por você. Ele deixa íntegra o seu livre-arbítrio, íntegro o seu livre-arbítrio. Portanto, Deus não escolhe por você. Quem escolhe é você. O que é que você quer? O que é que você quer modificar? Seja para suprir uma carência, um desejo ou um capricho. Então, em relação àquele objeto que você pensou, que você teve a sensação da probabilidade, teve uma emoção, né? Então, em relação àquela coisa, a consciência individuada, que por questões didáticas eu chamo de mente, a sua mente, a mente de uma pessoa, se aproxima da consciência, que é universal, una e indivisa. Que a sua mente não é um pedaço da consciência, mas é a consciência toda. E nesta questão, ela se aproxima da consciência universal, onde está absolutamente tudo. Contém tudo. A consciência universal contém todos os algo, alguém, alguma coisa, situação, circunstância, fato, acontecimento, locais, países, galáxias, pessoas, animais, plantas. Tudo é consciência universal. Então aqui a sua mente ganha equivalência de forma nesse assunto com a consciência, com Deus, para aquela realização, para aquela transformação que foi pensada lá no início, até que não haja mais dúvidas sobre aquela realização. Essa é a fase da formação, da transformação desejada. Mas a coisa não para aí. E eu queria esgotar essa matéria. Não como no treinamento, que é mais completo, mas aqui mesmo. E para isso, nós vamos compartilhar aqui mais uma coisinha. Um slide muito rico. Mais uma vez eu repito, por que isso? Para gravar na subconsciência, que é do inconsciente, está se tornando consciente. Então, ele está no meio do caminho. Então, consciente. O que você tem na mente consciente? O livre-arbítrio. Pensar, sentir, o comportamento, que é um resultado da razão, da lógica, das ações. Deixa eu mudar um pouco aqui. Da criação. Criação do quê? Da manifestação. Você não cria nada, você cria manifestação apenas. Vai trabalhar o que já existe na realidade físico-material. Então, este pedacinho, comparando a sua mente com esse iceberg, esse é o pedacinho com o qual você está fazendo esse treinamento. Então, aqui, muitas vezes está no alfa. Vergonha, culpa, apatia, dor, sofrimento, mágoa, medo, vontade egocêntrica, desejo. Aqui já vai melhorar a coisa.
que a partir do desejo você pode ter raiva também, orgulho, coragem. E lá no treinamento a gente explica o que significa isso. Cada um desses estados, dessa vibração em hertz. Então, o que é que você tem no subconsciente? O que está caminhando do inconsciente para o consciente? Que você vai fazer o exercício também para alcançar uma coisa que está no inconsciente e trazer para o consciente para que você possa trabalhar. E passa pelo subconsciente, onde estão as emoções, que é igual energia mais ou menos, que nós já falamos aqui. Energia para emanar, energia que você emana com seu pensamento, que você coloca nela uma intenção e que faz todos aqueles movimentos mentais até atingir o resultado. O que está aqui? As ações automáticas, os pensamentos automáticos, segundo o que você está vivendo. Por isso que eu lhe disse que pensar não é fácil, você tem que aprender a fazer isso. As memórias do passado, a ajuda criativa, os instintos, os impulsos, os hábitos, os vícios, os comportamentos no padrão geral, a vibração automática, mesmo que você não trabalhe essa escala, né? Mas você tem uma vibração que está passando para o universo, segundo o que você está vivendo. Então, você não está pensando, você não está emanando uma energia diferente, a não ser aquela que você vem vivendo, decorrente daquilo que você vem vivendo. As imagens que você tem guardado no subconsciente. E você, sentimento. Quando tudo falha, você tem um sentimento ainda, que vem do subconsciente. Então, nem sempre você utiliza isto. Mas você cria os seus comportamentos, sua lógica, suas ações, a sua própria criação, o seu próprio sentimento, comportamento, pensamento, que vem daqui, que está armazenado nesta parte, que significa esta parte do iceberg, que separa você consciente de você subconsciente, ou até inconsciente. Faz sentido? Então vamos prosseguir. Muito bem. Neste ponto, quando você ganhou equivalência de forma entre a sua mente e a mente universal, entre a sua consciência e a consciência universal, a mente começa a desfrutar a realidade transformada. Ela já começa a desfrutar aquela realidade transformada. E se a mente já vive isso, automaticamente ela transfere essas emoções para todos os corpos, tanto os densos como os sutis. Nós não vamos explicar aqui por falta de tempo, mas lá no treinamento a gente vê isso. E o ser integral, com seus sistemas complexos formados por órgãos que são formados por átomos, que contêm núcleos formados por nêutrons e prótons que recebem massa através do quarks. Por isso eu pedi para você prestar atenção no quarks, quando for estudar isso, que recebe massa da partícula de Deus, que é a primeira existência da energia como matéria. Então esse processo, ele explica a razão pela qual uma pessoa passa a ter atitudes que antes não tinha. Então uns passam a levantar mais cedo, vestir-se de modo diferente, falar diferente, né? Mudar de amigos, frequentar lugares que antes não frequentavam, manifestar interesse por outros assuntos, por exemplo. Então você deve ter percebido algo muito importante. Quanto mais a mente se aproxima
da consciência, tá? Em um assunto, mais você ganha o poder de escolher qualquer realidade. Por quê? Olha só que é bíblico e que agora eu vou comparar aqui. Em Mateus, pega sua Bíblia e vai em Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem está no meio deles? A sua consciência e a consciência universal. Então veja no caso quantos elementos você acionou aí. Muito mais de 3. Muito mais de 2. Mas tem um outro versículo, o versículo anterior, o 19, que proclama o seguinte. Uma parte do versículo aqui que nos importa no momento. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Em razão disso que eu mostrei naquele gráfico as 4 operações. E agora a mente individuada, ou seja, a consciência individuada, a sua mente, caseando com a mente universal e Deus, esse poder, o Criador, o Eterno, se manifesta. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Você caseou a sua intenção humana numa informação trazida pela energia. Compreenderam? Procurei ser o mais claro possível nesses minutos, porque no treinamento a gente tem aulas e aulas a respeito disso, práticas e práticas a respeito disso, gráficos e gráficos a respeito disso, para que o seu subconsciente se convença do poder que você tem de, como eu disse aqui no início, transformar qualquer realidade para lhe atender ou atender a alguém numa necessidade, num desejo ou mesmo num capricho qualquer. Que isso seja para a vida, como dizem os cabalistas, que em hebreu é lechaim,